Hoje vamos com uma série clássica demais, e que também teve muita gente que pediu aqui nos comentários. Kenan e Kel, que inclusive eu acho que essa série tem uma das intros mais tops de todas. Mas hoje vamos ver o episódio que acabou ficando com a nota mais baixa. Com 6.4, o nono episódio da terceira temporada, Seu Rato Imundo. O episódio começa com o Kenan e o Chris na loja. Kenan pede o ketchup e o Chris pergunta se ele realmente está fazendo um sanduíche de ketchup e pasta de amendoim. O Kenan diz que sim e que falta mortadela. A Sharla chega e o Kel também, que já vai direto no sanduíche. O Kenan diz pra ele não tocar, pois falta mortadela. Aí ele vê que o pão está mordido e reclama para o Kel, que diz que ele não mordeu nada, mas aí o Chris vê que tem várias maçãs mordidas, e a Sharla mostra até um chocolate mordido também. O Kenan percebe que até a mortadela também tem uma mordida. Aí, enquanto o Kenan tenta entender como alguém pode morder assim os alimentos, um rato está bem do lado dele comendo seu sanduíche. Ele acaba percebendo depois, fica assustado e corre. Kenan agora em casa conta para os seus pais sobre o rato e compara seu rabo com um macarrão. Seus pais ficam com nojo e decidem sair da mesa. O Kel chega e já chega pegando o macarrão com a mão e pergunta para o Kenan se ele já contou sobre o ratinho bonitinho, mas o Kenan diz que ele é horrível e grande, mas seus pais começam a tirar onda com ele por ter medo de um ratinho pequeno. Novamente no trabalho, Kenan está atendendo um cliente, porém em cima do balcão. O cliente pergunta por quê e o Kenan diz que gosta de altura, mas aí o Kel fala que achou que era porque ele estava com medo do rato. O cliente se assusta também e sai vazado. Aí uma cliente chega e pega uma cesta e o rato está lá dentro, enquanto eles conversam e dizem que não viram um rato faz 2 dias. Mas enquanto Kenan explica que ele não está com medo, acaba pegando o rato na mão e quando percebe joga ele longe. Agora, o Kel procura pelo rato. Uma cliente pergunta se ele falou rato e o Kenan chega para ajudar e dizer que não, que ele falou que aqui é barato. Mas ela decide deixar a cesta e ir embora. Porém o rato está bem na cabeça de uma outra cliente. Kenan discute com a Sharla sobre o que fazer. E ele diz que é melhor não fazer nada e deixar ela ir embora com o rato. Mas quando ela está saindo, o Kel não aguenta e parte para cima dela tirando o rato e junto uma peruca que ela estava usando. Agora, eles decidem chamar o controle de pragas. O gordão diz que colocou várias ratoeiras e agora é só esperar. E se o rato for esperto, ele consegue desviar. Mas se não der certo, ele terá outros meios para acabar com o ratinho. Aí o Kel chega com várias ratoeiras presas no corpo. Antes de dormir, o Kel pergunta se realmente tem que acabar com o Wendell, ele batizou o rato assim, e pergunta para o Kenan que se ele fosse um rato, se gostaria que alguém acabasse com ele. Kenan diz que não é um rato, nunca foi e não tem intenção em ser um, então manda o Kel dormir. Porém, agora o Kenan sonha que é um rato e que estão tentando acabar com ele. Aquele gordão chega e começa a jogar um spray nele. Kenan começa a falar dormindo e é acordado pelo Kel com água na cara. Pessoal, eu preciso pedir um favorzão pra vocês. Entrem no canal na aba dos posts. Lá vai ter uma enquete falando sobre ter lives aqui nesse canal. Eu peço que por favor respondam essa enquete, já que esse feedback vai ser muito importante pra mim e pro futuro do canal. Agora sim, vamos continuar. Kenan conta seu pesadelo para o Kel, que diz que agora sim ele deve entender pelo que o Wendell está passando. Kenan agora diz que todos os ratos devem viver e quer salvar o Wendell. Eles chegam na loja e perguntam pelo rato. O Chris diz que ele assustou outro cliente. Eles ficam felizes, pois agora sabem que ele continua vivo. Eles dizem para o Chris que querem deixá-lo vivo e tirá-lo da loja. O Chris diz que tudo bem, mas que se eles não conseguirem pegar o rato até o fim do dia, ele chamará o exterminador. Eles tentam uma armadilha. O rato chega e o Kenan puxa a corda, conseguindo prender o rato. Mas aí ele começa a correr. Kenan e Kel tentam pegar a caixa, Kel consegue pegá-lo, mas aí ele levanta com a caixa junto e deixa o rato livre. Agora, eles chegam com um cachorro e dizem que querem assustar o rato. Mas o cachorro acaba indo embora e puxando o Kel junto. O Chris chega e percebe pelas caras que eles não conseguiram. O Kenan diz que o rato é muito esperto, e o Chris diz que amanhã de manhã terá que chamar o exterminador. Chris está saindo, mas percebe um cheiro ruim. Kenan diz que foi por causa do cachorro, e aí ele tem uma ideia, e fala que talvez, se o lugar estiver tão fedorento, até o rato vai querer sair fora. Então, eles preparam a bomba fedorenta. Mas antes, o rato entra na máscara do Kenan, sem ele perceber. Ele tira a fita da bomba e bate. O fedor começa a sair. O Kel pergunta se ele está vendo o rato em algum lugar, e o Kenan diz que sim, mas não percebe que o rato está dentro da máscara. Quando ele percebe, começa a correr. Finalmente,
Kel consegue tirar a máscara do Kenan, ele pega o rato e o coloca na gaiola. O Chris volta porque esqueceu de alguma coisa, mas acaba desmaiando do fedor. E o episódio finaliza. Bom, pessoal, um episódio qualquer, né? Aquele que você assiste ali numa quinta-feira à noite antes de dormir. Mas, como sempre, tem alguns detalhes que podem ter feito a diferença para esse episódio ter a menor avaliação de toda a série. Eu acredito que um dos pontos é porque o episódio é bem repetitivo. O episódio inteiro é sobre pegar o rato. Normalmente essas séries têm essas atuações um pouco exageradas em certos momentos. Mas eu acho que esse episódio ficou um pouco acima do limite. O exagero de ter o rato por perto, de ter dentro da máscara e sair correndo, derrubando tudo, não conseguir tirar a máscara da cabeça, sei lá. São exageros que acredito que não eram necessários. Mesmo assim, o episódio pode passar para você que talvez pequenos problemas podem se tornar uma bagunça terrível quando não se resolve direito, e que agir com desespero pode simplesmente piorar a situação. Mas por alguns detalhes, esse episódio ficou marcado como o pior da série inteira.